Hoje a gente vai mergulhar na história trágica de um homem cujo amor pelo país se transformou numa obsessão. E essa obsessão o levou à ruína. Esta é a jornada de Policarpo Quaresma, um patriota que talvez amasse o Brasil um pouco demais. Ou melhor, amasse um Brasil que só existia nos seus sonhos. Para entender o Policarpo Quaresma, essa frase aqui é a chave de tudo. Ele não era um cara de uma região só, sabe? O que movia o coração dele não era um estado ou uma cidade, era a nação inteira. Antes de mais nada, e de forma quase absoluta, ser brasileiro. E essa paixão do Quaresma não era um hobby de fim de semana, não. Era a vida dele, por completo. Um homem de hábitos rigorosos e um nacionalismo tão intenso que chegava a ser uma obsessão. Imagina só a figura. Um homenzinho, magro, sempre vestido de um jeito formal, com fraque e cartola. A rotina dele era tão previsível que os vizinhos podiam acertar o relógio por ele. Mas o mais importante é que esse patriotismo dele ditava absolutamente tudo. Ele só usava tecido nacional, botas nacionais e bebia a cachaça nacional, a Paraty. Qualquer coisa que viesse de fora era para ele uma droga importada. A primeira grande cruzada do Quaresma para tentar consertar o Brasil começou com uma ideia, vamos dizer, bem radical: reformar a própria língua da nação. Ele mergulhou de cabeça nos estudos de Tupi-Guarani. Para o Quaresma, a língua era a maior criação de um povo. E a independência política do Brasil só estaria completa de verdade com a emancipação idiomática. Com essa certeza, ele fez o quê? Redigiu uma petição formal ao Congresso, propondo nada menos que o Tupi se tornasse a língua oficial do Brasil. E aqui a gente vê o choque brutal entre o sonho e a realidade. Enquanto Quaresma idealizava uma base cultural pura e autêntica para o Brasil, a sociedade só conseguia enxergar um louco. No trabalho, ele virou piada. Ganhou o apelido de Ubirajara. A petição dele foi motivo de chacota nacional, e no fim das contas, o idealismo dele foi diagnosticado como loucura, o que o levou direto para um hospício. Depois de sair do hospício, seria de se esperar que ele desistisse, né? Mas não, ele só mudou de estratégia. Se a cultura e a língua tinham falhado, talvez a resposta estivesse no próprio solo brasileiro. Ele estava convencido da riqueza natural do país, acreditava que a terra era uma dádiva, capaz de sustentar todo mundo com fartura. Para provar seu ponto, ele compra o sítio Sossego e se joga num novo projeto: mostrar a grandeza agrícola do Brasil, vivendo só do que o chão pudesse dar. Mas, de novo, o sonho colidiu feio com a realidade. Ele teve que lutar contra pragas, insetos e a indiferença das pessoas. O golpe final, no entanto, veio da burocracia. Um político local, por pura vingança, multou o Quaresma por ele enviar seus produtos para o mercado sem pagar um imposto absurdo, uma espécie de alfândega interna a poucos quilômetros da capital. E aqui a lição foi amarga. O ideal de Quaresma, de uma terra abençoada, foi completamente esmagado pela realidade de uma burocracia mesquinha e um sistema que parecia feito para punir o trabalho honesto. Ele descobriu da pior forma que a riqueza do solo não era páreo para as falhas da sociedade. Dessa vez, no campo de batalha, defendendo o governo. Bem nessa época, explode uma revolta violenta da Marinha, ameaçando a jovem república. O Quaresma vê nisso a oportunidade perfeita para finalmente provar o seu valor. Ele escreve para o presidente, o Marechal Floriano Peixoto, e se oferece como voluntário para lutar, acreditando que, ao defender um governo forte, ele estaria defendendo o Brasil que tanto amava. A resposta do ditador, no entanto, já era um mau presságio. Ao encontrar o Quaresma, Floriano o despacha com essa frase, chamando-o de visionário. E olha, isso não foi um elogio. Foi o pragmatismo brutal do poder, olhando com desdém para um idealismo que ele considerava, no mínimo, ingênuo. Quaresma achava que estava se juntando a uma causa nobre para restaurar a ordem. O que ele encontrou, na verdade, foi um terror velado, sem glória, sangrento, mas que acontecia às escondidas. Ele se tornou testemunha de execuções sumárias e de uma violência cruel praticada pelo próprio Estado que ele tinha jurado defender. E assim chegamos ao clímax trágico da jornada do Policarpo, onde o seu último ato de patriotismo se torna, ironicamente, a sua própria ruína. Horrorizado ao ver prisioneiros sendo executados sem julgamento, Quaresma faz o que a sua consciência manda. Ele escreve uma carta ao presidente denunciando os crimes do governo. A resposta do regime é imediata e implacável. Por seu ato de integridade, ele é preso, acusado de traição. Sozinho na cela, esperando o seu fim, Policarpo Quaresma finalmente entende a verdade devastadora. A pátria pela qual ele dedicou a vida inteira
A nação que ele queria construir simplesmente não existia. Era um mito, um fantasma que ele mesmo criou no silêncio do seu gabinete. A história do Quaresma nos deixa com uma pergunta bastante incômoda. Será que ele amou o Brasil demais? Ou será que ele amou um Brasil que nunca existiu? E qual é o perigo de um patriotismo que se recusa a enxergar a pátria como ela é, com todas as suas falhas e brutalidades?